Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a minha visão para a Bolsa de Valores em 2021, né? A gente chegando no final do ano é aquela época de todo mundo aí fazer as suas previsões, né? O que enxerga para a Bolsa de Valores no ano que vem. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, faça a sua inscrição no meu canal, deixa aquela curtida e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Então, um ano muito difícil, né, o de 2020, por conta da pandemia, né, 6 circuit breakers e diversos acontecimentos aí únicos, né, que eu em 20 anos de mercado financeiro nunca tinha visto na minha carreira, e eu acho que daqui para frente o stock picking vai ser muito importante, ou seja, escolher o cavalo certo, né, na hora de investir em ações na bolsa, muito importante escolher os setores e quais empresas investir dentro desses setores, né? A gente vê o Ibovespa perto aí de 115 mil pontos, né? Praticamente zerando aí com a perda no ano, ficando no 0 a 0 aí com dezembro de 2019. Então, para frente, a gente não vai ver o Ibovespa mais dobrar, né? Como foi o que aconteceu. O Ibovespa bateu 63 mil pontos para 115, você tem quase 100% aí de alta. Para frente, eu vou falar nesse vídeo, né? É difícil cravar, né? Qual que é o target, né, de Ibovespa para o final do ano que vem, mas vocês me conhecem, eu não vou ficar no muro, vou falar. Mas antes de falar de Ibovespa, eu vou falar então, né, dos setores aí que eu acredito que irão melhor em 2021, os setores que eu gosto mais. Então, pessoal, vou começar falando então a minha visão sobre os setores da Bolsa, né, e aí não tem como não falar de commodities, né, então commodities, minério de ferro, aço e petróleo, né, acho que esses vão ser aí as commodities que vão brilhar no ano. E aí isso é tudo culpa da China, né? Então a China está comendo minério de ferro da Vale, né? Comendo aço, e isso é excelente, né? Para a Vale e para a siderurgia, né? Para as empresas, para mineração e siderurgia. Outra commodity que eu acho que vai ter um bom desempenho é petróleo, é a Petrobras, né? Porque você tem com a vacina, o mundo voltando ao normal, né? O pessoal andando de carro, de navio, de ônibus, de avião, principalmente, mais demanda por combustíveis, mais demanda por petróleo. E uma commodity, eu acho que está aí fora da caixa um pouco, talvez esse seja um setor não tão óbvio, é papel e celulose. Então, eu acho que, né, conheço bem esse setor, eu acho que agora é morro acima o preço da celulose. Então, né, a gente tem o dólar voltando um pouco, mas está muito baixo ainda o preço de celulose. Eu acredito que o ano vai ser bom, né, tanto para a Suzano aí, quanto para a Klabin, no preço de celulose. Então, commodities, né, minério de ferro, siderurgia, né, o aço, petróleo e papel e celulose. Um setor que está aquecido, e aí a gente viu aí no fim do ano, né, o IPO da Redditor, é o setor de saúde, né? Então, o setor de saúde é muito fragmentado, né? Os maiores players, né, não tem mais que 10% do mercado. Então, as empresas crescendo muito via aquisição, ofertas de ações, então é um setor que se beneficia também do envelhecimento da população brasileira, e eu acho que pós-pandemia todo mundo vai se cuidar mais, né? E acho que a última conta que o brasileiro vai deixar de pagar é a do plano de saúde. Então, o setor de saúde, né, a gente recomendou aqui a entrada, né, no IPO da Redditor, na Levante, né? E por último aí no setor, no mercado doméstico aí, né, porque commodities é muita receita em dólar, é muito mercado externo, né? Vou falar de 3 setores aqui então, no mercado local da bolsa que eu gosto, né, que eu tenho visão positiva para o ano de 2021. Então vamos lá, 3 setores, né? Um não é novidade, eu já falo bastante aqui no canal, que é o setor de construção civil, mais voltado ao segmento de média e alta renda. Então, né, o brasileiro sai da pandemia gostando ainda mais de imóveis, né? Taxa de juros muito baixa e você tem ampla oferta de crédito imobiliário. Então, o setor imobiliário, em 20 anos aí que eu acompanho o setor, nunca vi tão bom para o mercado imobiliário. Outro setor é o varejo de alimentos, né? Eu estou falando aí de um Pão de Açúcar, de um Carrefour, até do Grupo Mateus, que fez o IPO há pouco tempo, né? Então, 2020 foi o ano aí do varejo eletrônico por conta da pandemia. Eu acho que varejo aí de alimentos, né, tradicionais, até de repente um varejo aí de vestuário, que eu não gosto tanto, pode ser um ano bom em 2021. E por último, eu vou falar do setor de infraestrutura, né? Então, o Brasil precisa investir muito em infraestrutura. Estou falando de rodovias, de portos, né? E um novo marco legal do saneamento básico. Então, acho que esse é um setor
o saneamento básico aí pode ser praticamente quase um novo pré-sal. Tá, então, resumidamente, eu passei para vocês aí a minha visão por setores da Bolsa, né, que eu acho que vamos ter um bom ano em 2021. E agora vamos falar então de fluxo, né, tanto de pessoas físicas quanto de recursos em ações, né. Então a gente tem, como eu já disse várias vezes, né, com o fim da cultura do CDI, né, com taxa Selic, Copom decidiu na última reunião do ano manter a taxa em 2% ao ano, então a gente vai ter mais recursos ainda vindo para a Bolsa, né? A gente tem hoje aí algo como pouco mais de 3 milhões de pessoas, né, com contas abertas em corretoras. Eu acho que esse número vai aumentar. A gente vai chegar no ano que vem 5 milhões de pessoas na Bolsa. A gente está falando aí talvez algo como 2,5% da população brasileira investindo em ações. Ainda é baixo, mas, né, o número vai multiplicar por 5 em 3 anos, vamos dizer assim. E os recursos estão indo mais para a Bolsa, né? Então tem um dado que eu acompanho bastante, que é o fluxo de investimento, o fluxo para fundos de investimento em ações. A captação no ano está em 67 bilhões de reais, né? Esse dado aí até novembro. E temos ainda, né, um saldo baixo, né, de fundos de ação, né? Então os fundos de ações representam um pouco menos de 10% do total. Né, esse número já foi 15% aí antes da crise, né? Então, só para ter uma ideia, fundo de ação tem 565 bilhões de reais, poupança tem 1 trilhão, né? A poupança tem quase o dobro, né, de fundos de ação. Eu acredito que facilmente a gente vai ter um fluxo aí de 100 bilhões de reais em fundos de investimento para o ano de 2021. Olhando agora, então, as classes de ativo, né? Aí eu estou falando né, dos ativos aí de renda variável e até outros ativos. O ano de 2020, o campeão, né, até agora, e deve ser o IVVB11, né? Você está comprado em dólar e comprado em bolsa americana, o S&P 500. É um ETF. E depois tem o dólar e tem o ouro, né? Então, esses foram os grandes ativos aí do ano, né? Pela ordem. IVVB11, ouro, Nasdaq e dólar. Né? O IVVB11, mais de 50% de alta, o ouro quase 50%, o Nasdaq 36% e o dólar um pouco menos de 30%. Né? Então, olhando assim para as classes de ativo para o ano de 2021, eu vou destacar 3 calls aqui, 3 classes de ativo que você precisa ter na Bolsa em 2021. A primeira são as ações small caps, né? O índice SMLL é o lanterna desse ano em desempenho, então eu acredito que os últimos serão os primeiros. Gosto bastante de small caps. Na hora que eu for falar, né, da minha expectativa de target para o Ibovespa, você não tem um upside tão grande, né? Você não tem o potencial de valorização tão grande. Então, nas small caps, que são aí o lado B, vamos chamar assim, da Bolsa, você tem mais potencial de valorização. Essa é a classe de ativo número 1. A segunda, ações que pagam dividendos, né? As ações de valor que ficaram para trás em 2020. Né? Então, empresas que têm negócio muito sólido, que geram muito caixa, pagam dividendos. A gente está falando aí de retornos de 6% ao ano limpo de imposto de renda. Então, esse é o ativo que, se você não tem, você precisa ter em 2021. E o terceiro, os fundos imobiliários. Né? Fundos imobiliários, o IFIX também é um dos lanternas aí do ano, né? Então, geralmente, dificilmente, né, você vai ter um bicampeonato das aplicações financeiras, né? O IFIX teve um excelente 2019, até atípico, né? Subiu mais que a Bolsa, subiu mais que o Bovespa. Péssimo ano de 2020, eu acho que o fundo imobiliário vai ter um excelente momento em 2021. Uma segunda tendência, vamos chamar assim, a visão que eu tenho para o ano de 2021 na Bolsa, são os fundos imobiliários, né? Então a gente tem 1 milhão de investidores apenas, né? É um mercado ainda que tem pouca liquidez, e agora no final do ano, no apagar das luzes, 45 do segundo tempo, XP lançou um ETF de fundo imobiliário, né? Então é o XFIX11, um índice que replica, né, o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Então eu vejo isso como muito positivo, eu acho que vai facilitar muito o acesso dessas 5 milhões de pessoas, né, que a gente espera, e de 3 para 5, comprando fundo imobiliário, o IFIX facilita a vida. E a terceira onda é o investimento no exterior, né, investimento em ativos globais. Né? Então a gente está falando, você pode abrir uma conta no exterior ou comprar um BDR na Bolsa.
né? Então, a Levante até agora no fim do ano lançamos, né, o nosso produto de investimento global. Então, acho que essa é uma segunda onda mesmo, né? Então, se a primeira onda são essas 5 milhões de pessoas que vão abrir conta aqui na B3, a segunda onda vai ser essas pessoas abrindo conta em corretoras lá fora, facilitando bastante a vida. E aí você acessa um mercado muito maior que o brasileiro. Vou falar um pouco agora aqui, então, de diversificação de ativos, né? Então, como eu disse, o dólar ainda é, né, uma valorização forte em 2020. Então, na minha opinião, eu teria a posição em dólar em 21 em ações americanas, né? Então, se você não tem ainda o IVVB11 ou algum fundo global, ou até mesmo um BDR ou uma ação lá fora, eu recomendo a exposição ao dólar através das ações. Acho que é sempre importante ter um hedge, né, que é o chamado seguro. E claro, o ouro, acho que sempre bom ter um pouquinho, se acontece, Deus me livre, outro cisne negro em 2021, importante você ter uma posição. Ouro aí eu teria alguma coisa entre 2% e 3%, ações americanas, gosto bastante. Olhando então para o Ibovespa, né, então o Ibovespa está aí uma valorização acima de 20%, né, desde o final de outubro, então o melhor desempenho de mercado emergente, né, de bolsa emergente no mundo. No ano, como eu disse, está quase no 0 a 0, né? O Ibovespa está perto aí de 115 vezes. Quando a gente olha o múltiplo preço-lucro do Ibovespa, né? Se você pegar o valor de mercado de todas as empresas do Ibovespa, dividir pelo lucro somado de todas as empresas, está falando aí 15 vezes preço-lucro. Isso é mais ou menos uma vez, né, um desvio padrão acima da média. Como sempre, não fico no muro, vou dar a minha estimativa aqui, a minha visão, né? Qual que é o target aí, quantos pontos o Ibovespa vai terminar 2021. Eu acredito ali na faixa de 130 a 140 mil pontos, né? Então a gente está falando aí no meio ali uns 20% de potencial de valorização. Então é isso que eu digo, né? Você vai ter que escolher bem as empresas e os setores, porque 20% no Ibovespa não é um retorno porrada. Então, 2021 reforça a minha visão aqui do stock picking, né? Você poder escolher muito bem qual que é a ação e a empresa, né, que você vai comprar na bolsa. E aí o cenário internacional, né? Eu não vou falar muito do macro aqui, mas você tem ampla liquidez no mercado, né? Com o Banco Central americano, Fed, e o governo americano injetando estímulos, o Banco Central Europeu também, e no mês de novembro a gente viu porrada aí, o investidor estrangeiro colocou 33 bilhões de reais na Bolsa Brasileira, né? Então no ano a gente teve queda, né? Teve saída de recurso estrangeiro, mas termina o ano o gringo, né, pós eleição do Joe Biden, tomando risco, e aí a gente vê o VIX, que é o índice do pânico, né, do medo, abaixo, né, ou perto de 20% ao ano, né? Então as coisas estão muito tranquilas. Para não dizer que só tem céu azul, o grande risco é a situação fiscal brasileira, né? A gente está falando de um déficit de a dívida pública quase 100% do PIB, né? Então um buraco muito grande, o governo brasileiro gastando muito mais do que arrecada, e aí a gente tem uma distorção hoje que é taxa Selic de 2% ao ano, e taxa de juro futura 7,5%, né? Então você tem essa inclinação da curva, esse é o grande risco, e aí, se o Brasil não fizer as reformas necessárias, corte de gastos, reforma administrativa, reforma tributária, essa curva de juros vai ficar mais pressionada, e aí você tem também o juro real, né? Que é a NTN-B, o chamado IPCA+. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje está esse juro real 4% ao ano, né? Então, se esse juro real cai, tem potencial da Bolsa valer mais. Então, é mais ou menos cada meio ponto desse juro real, a gente está falando de 10% a 12% a mais no valor das empresas, né? Então, essa minha visão, né, ou previsões, né, para a Bolsa em 2021 vai depender muito da situação fiscal do Brasil, né? Lembrando que aí vai ser o penúltimo ano, né, do governo, né? Então, em outubro de 2021 já começa o processo pensando na eleição. Então é o ano chave aí para o Brasil minimamente não explodir as suas contas fiscais, né? Sempre os políticos aí adiando. Então, para concluir, né, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas aí a minha visão para a Bolsa de Valores em 2021 vai ser um ano positivo devido a 3 fatores principais, né? Primeiro, a gente tem recuperação da economia, com vacina, a vida voltando ao normal,
né, uma recuperação em V em alguns setores, então PIB crescendo o ano que vem. O segundo ponto, um forte crescimento do lucro das empresas, e aí é muito importante você escolher quais setores você vai estar e quais empresas principalmente. E terceiro, o fluxo de recursos para a Bolsa, né? Eu acho que ele é mais forte aqui no doméstico, no local, como eu disse, 100 bilhões de reais vindo para fundos de investimento em ações e a quantidade de pessoas físicas na Bolsa aumentando de 3 milhões para 5 milhões. Então vai ter muita gente, né? Vamos ver se o fundo de ações vira o jogo para cima da poupança, né? 1 trilhão de reais na poupança, 565 bilhões nas ações. Então, esses 3 pontos sustentam aí a minha visão positiva para 2021. Era isso, pessoal. Se você gostou, deixa aquela curtida, manda para aquele seu amigo que está te perguntando aí como vai ser a Bolsa no ano que vem. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.